Ali já de volta. Ok, pode falar, só com um probleminha no meu retorno aqui. Já de volta. São 11 horas e 7 minutos. A gente está aqui recebendo o meu pastor da Igreja Batista Regular, o Décio Pereira do Brito, né? Pastor, a gente fazia há instantes a pergunta, né, sobre esse envolvimento, né, da igreja como um todo nas coisas sociais e principalmente no trato político aqui em nosso país, tendo em vista que Jesus vai na contramão disso, né? Ao que se dá isso, né, esse envolvimento de algumas lideranças religiosas com esse cunho político, né? A gente, por exemplo, tem lá em Brasília a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada evangélica. Como é que o senhor vê isso? Então, eu sei que historicamente essa ideia de que os cristãos se afastaram um pouco da vida social no sentido político, né, da vida civil, você conectou essa ideia de que Jesus Cristo disse: o meu reino é deste mundo, né, porque se fosse, os meus se empenhariam para me defender. Sim. Então, eu penso que essa coisa de se afastar tanto da vida política, a vida social nesse sentido, era por conta daquela afirmação bíblica da questão de você dividir as coisas, o Estado e a Igreja. Eu penso que isso foi muito mais claro e nítido quando o catolicismo era mais forte. Então houve esse envolvimento, né, dos papas com o Estado. Inclusive a Igreja Católica funcionava como Estado, né? Inclusive hoje tem o Estado, que é o Estado do Vaticano. Acho que inclusive a Igreja se envolve com isso hoje, né? Ela continuou se envolvendo, mas não é tão forte quanto nos anos idos. Então os cristãos parece que acabaram tomando assim aquela posição, aquela vertente de que eu vou me isolar totalmente da vida política, não vou me envolver. Mas, na verdade, quando Jesus está destacando isso, ele está deixando claro ali, inclusive se você lembra de outra passagem na Bíblia, quando alguém lhe traz uma moeda, e eram os fariseus, trouxeram uma moeda e perguntaram: olha, e aí? Devo pagar tributo ou não a César? Então Jesus dá uma resposta muito interessante. Ele diz: deixa eu ver aqui. Ele olha, como nós chamamos de cara e coroa. Ele vai ver a efígie e vê a inscrição lá no método. Ele diz: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claramente, essa afirmação ela não se opõe a essa outra, quando Jesus diz: o meu reino é desse mundo, senão os meus se empenhariam para me defender. Jesus está dizendo que o cristão não deve se envolver com a vida social e política. Ele está deixando muito claro o seguinte: que você precisa olhar a sua vida com Deus, precisa estar bem clara, e a vida do Estado está bem clara. Embora elas se entremeiam em algum momento, há uma conexão, mas ele diz o seguinte: a vida da igreja ela precisa trabalhar temas que precisam ficar bem claros e não se misturarem tanto com a vida política. E você acabou tocando essa questão do assunto, que muitas igrejas estão se envolvendo, até do culto, né? Vão lá e se posicionam de uma maneira ferrenha, e sei que tem muitos canais no YouTube. Então é o seguinte: a igreja deve se envolver. Eu não sou contrário que a igreja se envolva em política. Agora, eu sou contrário que a igreja dê o púlpito para se fazer propaganda política. A minha instrução lá na minha comunidade é o seguinte: olha, aparece um candidato que está pleiteando um cargo político, eu digo: olha, ele tem um candidato, o fulano está pleiteando o cargo X, vamos orar em favor dele. No final do culto, se você quiser, converse com os irmãos, com o povo, e conquiste o seu voto, apresente sua proposta. Mas do culto mesmo eu não faço isso, eu não instruo. Eu faço essa divisão. No entanto, eu instruo e digo: vocês têm a obrigação cívica de escolher o candidato, ouvir as propostas e votarem.
Isso. Eu não imponho nenhum pessoal, vote naquele candidato porque é o meu candidato. Inclusive, eu só declaro em quem eu vou votar quando alguém me pergunta ali, olha, eu escolhi o candidato X, você escolhe o seu lá. Eu não faço nenhum lobby ali nesse sentido. Pastor, me deixa corrigir, porque no início eu errei o nome, Pastor Décio, isso é André. Pastor Décio Pereira de Brito. Pastor, agora, quando a gente observa outras denominações religiosas evangélicas, a gente percebe o quanto os cristãos se tornaram intolerantes. O senhor, sim, os batistas, por essa entrevista, parece que vão ao largo disso. Por que os pentecostais se transformaram tão intolerantes nos dias de hoje? Assim, ou não? Se eu estou enganado, se eu... Assim, eu não tenho muito contato assim, com as vertentes pentecostais, porém eu tenho ouvido, tenho lido, tenho acompanhado pela internet, as redes sociais, né? E eu acredito que seja uma má interpretação da Escritura Sagrada. Esse é o meu entendimento. Eu sei que a Bíblia é um livro, não é um livro para uma elite exclusiva, sacerdotal. Qualquer pessoa pode pegar a Escritura e lê-la, e pegar um comentário. Tem muita literatura que auxilia, mas o meu entendimento é que muitos grupos religiosos às vezes nem tomam a Bíblia como a sua ferramenta e às vezes quando a tomam fazem uma interpretação equivocada. Desculpe interromper, mas esse mergulho no judaísmo não favorece a essa intolerância? Levar tão ao pé da letra, não é nem um Talmud, mas a Bíblia, que para os judeus tem uma certa importância, mas muito menos do que o Talmud. Aí eu pergunto ao senhor, essa exacerbação talmúdica, essa exacerbação sionista, não é prejudicial ao cristianismo, não? Eu penso assim, quando essa visão, essa interpretação, ela toma uma interpretação, mais uma vez eu repito, literal, de alguns termos, que, por exemplo, deixa eu explicar melhor. Sim. A Bíblia, ela tem informações que às vezes elas são informações e promessas específicas para um povo específico, num tempo específico, numa época específica. Então você precisa diferenciar o que são promessas específicas a Israel, ao povo judeu, e aquilo que não é, aquilo que é de maneira geral. E eu entendo que a Bíblia, quando ela é interpretada de uma maneira equilibrada, ela não vai trazer prejuízo, não vai fazer da pessoa que a lê e a interpreta corretamente um fundamentalista exacerbado. Ela não vai. E eu estou usando o termo fundamentalista, que para mim não é uma ofensa o termo fundamentalista. Como eu já disse, para mim você está fundamentado, você tem um fundamento. Você não se move como uma folha seca ao léu do vento. Todos nós precisamos ter um fundamento, senão a gente vive para lá e para cá. Mas eu repito, penso que esse problema de exacerbação está mais conectado a uma má interpretação da Escritura. Não porque a Escritura, por ser judaico-cristã, ela seja danosa. Pelo contrário, a Bíblia ela traz valores que são valores ótimos, excelentes e valores caros que conduzem a nossa vida de maneira segura, de maneira equilibrada. Qualquer coisa que você queira aprender na Escritura, quer aprender a administrar suas finanças, a Escritura ensina isso. Como viver em sociedade, como conviver com as autoridades. A Bíblia são 66 livros que te dão informações a respeito da vida de uma maneira completa. Eu já li um termo, não sei se é ofensivo, se for, desculpa agora antecipadamente, mas é um termo que está... Israel se transformou numa coisa, psicopatia bíblica, que os cristãos também têm adotado. O senhor já se posiciona de maneira moderada, a gente percebe isso. Mas essa psicopatia bíblica existe? É visível isso?
Assim, pelo menos no meio onde eu convivo, né, eu não percebo esse extremo. Por exemplo, os batistas. Os batistas, inclusive, são até acusados de serem liberais, muito abertos. Eu escuto essa acusação com respeito a somos liberais na vestimenta, liberais. Isso é uma acusação ou um elogio? As pessoas fazem como uma acusação, como se fosse um extremo. Então eu acho que esse termo, ser extremado ou não, é meio que subjetivo. As pessoas, cada um olha de um jeito, corta o cabelo, o cabelo está curto, eu acho que aquilo é liberal, se o cabelo é comprido, é extremo, é fundamentalista. Mas não resta dúvida de que, obviamente, a Bíblia é o livro mais mal compreendido. A palavra, a própria Bíblia vai dizer, e aí é uma citação que tem referência dita por Deus, né, que Deus, meu povo padece por falta de entendimento, de conhecimento. Verdade. Isso está mais notório nos dias de hoje? Não tenho dúvidas de que está tão notório, tão claro isso. O senhor acha que, rapidamente aqui, o senhor acha que, de alguma maneira, por falta desse conhecimento, algumas lideranças que também acabam não tendo esse conhecimento, essa clareza, acabam por conduzir de maneira errada esse povo que é de Deus, esse rebanho? O senhor acha que uma má liderança colocado, que ocupa um posto de liderança em qualquer outra igreja, né, de maneira geral, pode conduzir o povo ao erro? Certamente, não tem um pingo de dúvida. Eu sempre digo o seguinte: se você é um líder religioso ou em qualquer área de liderança que seja, você é um vereador, penso que a sua obrigação precípua é conhecer a sua área. Qual o papel do vereador, o que é que ele deve fazer, como ele deve fazer. Assim também, quem lida com a palavra de Deus, eu penso que a responsabilidade é maior, não desprezando, obviamente, nós temos um corpo, precisamos de cuidar do nosso corpo, mas nós cuidamos de valores eternos, pregamos a verdade de Deus. Então, o líder religioso, ele tem por obrigação conhecer o mínimo. Se a ferramenta de trabalho dele é a Bíblia, ele precisa conhecer a Bíblia, ele precisa conhecer o mínimo. Então, acredito que a pergunta que foi feita anteriormente, essa questão desse fundamentalismo, eu repito, é por conta da falta de entendimento correto, interpretação correta das coisas. Eu sei que muitos movimentos religiosos, tipo, o líder nasce da noite para um dia, dá um estalo de dedo. Não estou dizendo que você não pode ser autodidata, você pode aprender, você pode estudar, ser um autodidata. Não estou também defendendo uma elite sacerdotal, mas estou afirmando que existe a necessidade de você conhecer a sua área. Se o senhor é repórter, precisa conhecer o seu ofício, é o mínimo. Senão vai ser motivo de chacota e, obviamente, as pessoas com quem você vai lidar, a informação que você vai passar vai ser uma informação viciada, usando um termo. O pastor, de maneira igual. O pastor tanto pode conduzir a comunidade que ele lidera para o extremo fundamentalismo, como ele pode conduzir a sua comunidade, por meio do ensino, a ser comedido, respeitoso e equilibrado. Então, perdão. Não, pastor Décio, eu fico feliz porque eu tenho um meu irmão, Zé de Arimateia, a Márcia até veio perguntar se eu era irmão do Zé de Arimateia. Sim. Eu sou sim. Agora, pastor, voltemos ao encontro, que é o essencial da sua entrevista aqui. Mande a sua mensagem para as crianças, para a juventude, desse fator essencial que é a família, né? Eu lembro que na minha juventude nós tínhamos uma postura sermos contra o casamento. Era moda nos anos 60. E hoje, chegando na velhice, todos casados. Eu gostaria que o senhor retomasse a sua orientação para esse evento que vai acontecer na próxima semana, né? Muito bem.
E eu quero reiterar minha gratidão, né, da oportunidade de estar aqui, e quero estender o convite, né, a igreja, esse ano é um evento aberto, claro, né, a nossa intenção é essa para a comunidade como um todo. Então, dias 14 e 15, sábado às 19 horas e domingo às 18h30. Então, quero convidar as famílias, os jovens, as crianças. Nós temos espaço lá, temos pessoas que estão preparadas, né, para levar uma mensagem também para o nível de maturidade, né? As crianças, jovens, adolescentes. Nós dividimos as classes e também vai ter uma mensagem para os casais. Quero convidar as famílias, né, para chegarem, para ouvirem, né, a exposição da palavra. O pastor Adão, inclusive um colega meu do ministério, a Igreja Batista no Cristo Redentor, ali no... Ele que é o preletor. O preletor, fica inclusive fundo com o cemitério ali do Cristo, né? O pastor Adão, vai estar a Igreja Batista ali. Então, quero estender esse convite a todos vocês, para estar conosco lá. São 42 anos, né, da Igreja Batista Regular. Quanto tempo o senhor está à frente desse ministério? Pois é, eu já estou na Igreja Batista. Nesta igreja, eu sou um pastor que gosta de ficar um pouco tempo no pastorado. Já estou lá há mais de 22 anos. Eu cheguei lá em 99 e desde então estou lá, trabalhando com aquela comunidade ali, né? Os irmãos têm tido paciência comigo ali, o povo tem me recebido. E eu sou baiano, mas quando eu terminei a minha formação teológica lá no Ceará, a instituição começou no Juazeiro do Norte, mas depois mudou-se para o Crato, que é bem próximo ali, uma da outra. E aí, desde então, eu tenho vindo para cá. Só tenho um filho que nasceu na Bahia, mas os outros 4 são paraibanos aqui, da nossa terra, nascidos ali na Cano da Varga e na Frei Damião. São os meus filhos. Tenho 5 filhos. Um baiano que viveu no Ceará e que prega na Paraíba. Eu diria que o pastor Décio está quase como Atim, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras. Sem fronteiras. Pastor, mais uma vez, né, agradecer o senhor estar trazendo aqui, né, na manhã, né, está nos concedendo essa entrevista. O evento, né? A gente tem conferência de aniversário. Serão 2 dias, dia 14 e dia 15, o senhor falou do horário também. Sim. O tema família, o plano original de Deus. Eu pergunto, para quem é esse encontro? Quem é que pode participar? Esse encontro está aberto para toda a comunidade. Embora o nosso foco seja talvez família, mas a família se estende para além, né? Então, jovens, adultos, inclusive crianças, como eu já falei, também terão uma mensagem para elas, até porque é família, o tema é família. Pessoas não crentes podem ir, sim, pessoas que não são da sua igreja. Com certeza, a gente claro. eu, João Costa, a gente pode ir lá. Serão recebidos com os braços abertos, com alegria, um prazer recebê-los. São todos bem-vindos. Ok. Pastor Décio, obrigado pela sua participação, sucesso no evento. E lembrando só o seguinte, o senhor deu uma explicação muito interessante sobre os batistas, na origem do anabatista no movimento. Mas eu fico feliz em entrevistar um batista, porque João Batista é filho de Zacarias com Isabel e é patrono dos templários. Pesquisa. Inclusive patrono da maçonaria, né? João Batista, como é que a gente diz na atualidade, é um ícone do cristianismo. Pastor, sucesso no evento e para você também, certo? Esqueci o seu nome, anotei aqui. Márcia Borges, bom dia para vocês. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz
pela recepção de vocês aqui. Um abraço. Vamos faturar, é isso? É isso aí, viu? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.